A gente pode voltar, acho que está a maioria das pessoas, acho que está todo mundo aqui. Aí, segundo momento. Bom, novamente, assim, só para a gente, né? Tem gente que está aqui que não estava na outra sala. Então, agradecer demais, né? Mais uma vez, agradecer a todos vocês por estar participando dessa atividade com a gente, né? E a gente vai, como eu disse, agora a gente vai falar, né? A gente vai falar um pouco sobre a clínica psicanalítica em tempos da Covid-19, né? Nesse momento que a gente está vivendo, acho que uma série de questões estão aparecendo nos consultórios, e aí acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Então, agradecer demais a Dalva, aqui do Rio Grande do Norte, Joaquim, de Minas, e Luiz, né, de Curitiba, do Paraná. Muito obrigada. Eu vou convidar, então, agora a Andréa, para o GW tá super feliz. Eu estava super entusiasmada, eu amei os títulos dos trabalhos, né? Desde que fui recebendo, fui ficando super animada. E aí, vou passar a palavra a André, que vai coordenar, né? E Juliana Costa, que vai secretariar. Obrigada também a vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, gente, é com muita alegria que a gente abre, né, essa segunda mesa, que traz um título, né, do que a gente está vivendo, né, clínica psicanalítica em tempos de Covid-19, né, e esse tema continua a nos convidar, né, a pensar a continuidade do nosso fazer clínico, né, e aí hoje a gente está contando, né, agora a gente está contando com o suporte, né, na secretaria de Juliana Ledo, como a Caterine falou. Ela é psicóloga clínica, especialista em gestão de pessoas, e faz parte do grupo de estudos do Grupo Único do Paraíba, né? Então, Juliana cuidará do tempo da apresentação de cada palestrante e depois organizará as inscrições para as discussões, né? Então, a gente vai manter a sequência, né, conforme está no programa. A primeira pessoa que vai falar é Dalva Alencar. Dalva é uma querida amiga, ela é psicóloga pela UFRN, psicanalista da Sociedade Psicanalítica da Paraíba, atende a bebês, crianças, adolescentes e adultos. É membro da Casa Freudiana, coordenadora do Grupo Único do Rio Grande do Norte. Né? O título do trabalho que ela vai apresentar é Clínica Psicanalítica em Tempos da Covid-19, do Fazer Analítico. Depois, a gente vai contar com a participação de Joaquim Jorge, de Minas Gerais. Ele vai trazer o trabalho A Distância Não Diminui a Importância. Joaquim é psicólogo, especialista em psicoterapia psicanalítica, coordenador do Espaço Único de Psicanálise de Uberaba e integrante do Grupo Brasileiro sobre o Pensamento de Winnicott. Né? E Luiz Alberto Gustavo Jeremias, ele é psicólogo, mestrando em psicologia clínica pela UFPR, atua na clínica psicanalítica e psicoterapia de orientação psicodinâmica, se dedica aos estudos e investigação na psicanálise, desenvolvendo pesquisas sobre a clínica contemporânea com foco no surgimento de novos sintomas. Ele é integrante do Grupo Brasileiro sobre o Pensamento de Donald Winnicott. Agora a gente vai passar a palavra para Luiz Alberto Gustavo Jeremias, do Paraná, e ele vai trazer um trabalho cujo tema, o título é A Clínica em Tempos Difíceis. Então vamos dar continuidade à mesa com o Luiz. Bom dia a todas e todos. Quero falar primeiro, Joaquim, ufa, o que a gente faz com tudo isso, né? Como é que você... Vou falar depois desse teu relato tão bonito aí, da tua fala da Dalva também, né? Contando a experiência do passear pelos cômodos dos pequenos. Eu achei isso tão lindo, assim, né? Me lembrei de um livro da Fátima Flores do César que chama Criaturas Presas no Sótão. E fala disso, assim, né? Da gente poder encontrar as pessoas aí, né?
E queria agradecer a Caterine, primeiramente, né, pelo carinho do convite. A Paraíba está no meu coração, assim, eu vou muito a João Pessoa, e eu sou de Curitiba, e aqui em Curitiba a gente não tem sol, e na Paraíba a gente tem um sol para cada um, né? Então eu acho que tô indo hoje aí buscar um pouquinho de sol, que eu acho que é o que eu preciso, né? E agradecer a Andréia e a Juliana pelo carinho, acolhimento, né, na mesa, eu acho isso muito importante. Vamos falar então um pouquinho de tempos difíceis, né, da clínica em tempos difíceis, né? Viena, 27 de janeiro de 1920. Recebemos a notícia de que em Hamburgo, nossa querida Sophie havia sido vitimada por uma gripe e pneumonia, arrancada assim de sua saúde florescente, da plenitude da vida. Como mãe esforçada e mulher delicada, no espaço de 4 ou 5 dias, como se nunca tivesse existido. Nós já estávamos preocupados com ela há 2 dias, mas ainda tínhamos esperança, pois a distância é tão difícil julgar, e essa distância teima em continuar sendo distância. Não podíamos, como desejávamos logo após a primeira notícia alarmante, estar com ela. Não havia trem. A descarada brutalidade dos tempos nos aperta. Amanhã ela será cremada, nossa pobre filha de domingo. Somente depois de amanhã, nossa filha Matilde e seu marido poderão pôr-se a caminho de Hamburgo. E graças a uma inesperada combinação favorável, ao menos nosso genro não ficou sozinho, pois 2 de nossos filhos e o amigo Eitington viajou com eles. Sophie deixa 2 filhos, de 6 e 13 meses, e um homem inconsolável, que agora vai pagar caro pela felicidade destes 7 anos. A felicidade existia somente entre os 2, não exteriormente. Guerra, recrutamento, ferimentos, corrosão das posses, contudo eles se mantiveram corajosos e animados. Trabalho tanto quanto posso e sou grato pela distração. Perder um filho parece ser uma pesada ferida narcísica. O que é o luto, provavelmente ainda experimentaremos. Certo de sua compaixão, com cordiais saudações, seu Freud. Tomo de início a carta de Freud enviada a seu grande amigo Oscar Pfister, de Zurique. Nessa carta, Freud relata suas emoções quando da perda de sua filha Sophie, chamada carinhosamente por ele de Sonntagskind, que significa filha de um domingo, pois ela tinha nascido num domingo. Sophie morreu em decorrência da gripe espanhola que assolou a Europa nos anos 20 do século passado. 20 milhões de pessoas morreram. Passaram-se 100 anos e estamos novamente assolados por uma espécie de gripe. Alguns estudiosos afirmam que foi a experiência do luto, desse luto, que influenciou o conceito freudiano da pulsão de morte. Nossa atual conjuntura de pandemia, fomos privados e afastados de nossos institutos, universidades, bibliotecas, museus e teatros, lugares que, de certa forma, nos auxiliam na sustentação do nosso mundo mental. Do que não fomos privados neste momento de distanciamento são dos nossos próprios livros, da nossa teoria e do nosso pensamento clínico. A teoria pode servir ora como lupa, ora como bússola, na continuação de uma visão mais precisa e norteadora sobre a nossa prática clínica. O aprofundamento nela inaugura possibilidades de construção, com a intenção de criar ou recriar novas condições de analisabilidade. Promover o encontro analítico, mesmo em tempo de distanciamento, tempos difíceis. Trago Freud aqui, pois considero fundamental que o analista se submeta a 2 exercícios, os quais, como Roland, chama de solitários. Ele analisa pacientes e lê Freud. A prática psicanalítica nos convoca imperativamente para a leitura de Freud, mas não de uma forma autoritária, o que leva ao sujeitamento, e sim de uma forma criativa, como já fez o Winnicott. Seu texto não é lugar de uma doutrinação, mas sim de uma inspiração.
Através da leitura da obra freudiana, é possível instaurar a construção de um pensamento clínico que possa auxiliar na descrição do que é feito e de como é pensada a situação analítica. Sustento que existe em psicanálise não somente uma teoria da clínica, mas um pensamento clínico. Isto é, um modo original e específico de racionalidade originado da experiência prática. A elaboração pode ser levada a um nível de reflexão relativamente distante da clínica. No entanto, mesmo quando não se faz referência explícita aos pacientes, o pensamento clínico sempre faz pensar neles. Winnicott, cujo pensamento aqui é estudado, sempre teve muito respeito a Freud. Ele transita pelas peculiaridades e singularidades do funcionamento psíquico com outros parâmetros a partir das noções já estabelecidas por Freud. Ele também esteve sempre muito atento ao ambiente em que os pacientes se encontravam e ao surgimento de novas patologias, sintomas, dificuldades. Atento ainda a como os pacientes se apresentavam ao tratamento psicanalítico, bem como as dificuldades que foram surgindo durante seu trabalho como analista. Partindo disto, já que estamos falando de análise em tempos difíceis, como se dá então a análise dos pacientes difíceis em tempos difíceis? Certamente que o Winnicott estava preocupado também com alguns pacientes que se apresentavam para o tratamento analítico, ainda como se não tivessem um desenvolvimento inicial muito bem estruturado. Aqui eu vou chamá-los de pacientes difíceis, não porque demandam mais trabalho do analista, mas por causa de suas complexidades subjetivas. Casos esses, como nos orienta o Winnicott, em que a estrutura pessoal não se encontra solidamente integrada. Nossos sentimentos mais arcaicos e primitivos podem ser despertados pela situação real da pandemia. E quando o aspecto ambiente do analista é introjetado, há sim a possibilidade não somente de integração, mas de um encontro que possa confortar e conter a realidade que se apresenta. Analista e analisando se encontram na mesma tormenta, cada um em seu barco. Eu não gosto da ideia de que estamos todos no mesmo barco. Cada barco é muito particular e navega pelos mares tortuosos que estamos atravessando. Cada barco contém mecanismos e ferramentas próprias que podem auxiliar ou dificultar sua sobrevivência durante a passagem pela tormenta. Alguns são barcos muito bem equipados, contendo sofisticados aparatos, com seus GPS e motores potentes. Outros se apresentam com mecanismos mais primitivos, como simples remos de madeira, vela ou simplesmente a deriva. Proponho aqui um olhar muito particular sobre um texto de Winnicott de 1954, Retraimento e Regressão, em que o trabalho na mente do analista de proporcionar um colo e um ambiente que se apresente como continente ao paciente se mostra fundamental nesse momento da pandemia. Relata Winnicott nesse texto o trabalho com um paciente que, após um colapso no início da sua doença, se sentiu irreal, perdendo a pouca capacidade que possuía para a espontaneidade. Apresentou-se retraído e vivia de uma forma quase que isolado. Não conseguia trabalhar e nem consolidar as amizades. As pessoas com quem tinha contato o consideravam um chato. Em um primeiro episódio, Winnicott descreve como que uma certa atuação do paciente e a sua adaptação necessária a essa situação, em que foi possível realizar uma primeira interpretação. Percebe que havia ali certa condição que fora proporcionada pelo analista para essa ocorrência. Despertar em Winnicott o pensamento sobre os limites da capacidade do analista para a adaptação e as necessidades do paciente, e considera que parece ser que ao colocar imediatamente um meio em torno a ser retraído, eu havia convertido esse seu retraimento em uma regressão, permitindo-lhe utilizar construtivamente essa experiência. E acrescenta: o importante era que eu compreendesse exatamente o que ele necessitava, que nesse momento não era um acolhimento físico, mas sim um acolhimento emocional. Nessa sessão, o paciente a descreve como uma experiência transcendental, informa que foi possível aclarar sobre o papel destinado ao analista e o seu reconhecimento como dependente, que em ocasiões é muito intensa e penosa de suportar. Ocorre o ajuste em relação a uma situação da realidade, sentida de uma forma totalmente nova pelo paciente. Cito André Green, que aliás é o responsável pela minha incursão no pensamento do Winnicott.
Quando, durante o processo analítico, o relaxamento do controle dos afetos e das fantasias fomentados pelo estado regressivo requerido pela associação livre, assume a representação de um risco muito grande, levando à possibilidade de desorganização. Desorganização essa que pode deixar à deriva para um estado de dependência insuportável e sem saída, não permitindo uma indiscriminação entre o que se traz de afeto e uma representação. Esse movimento solicita do analista uma tolerância frente às atuações, na espera do surgimento de uma palavra viva que possa movimentar esse afeto. Cabe ao analista, através de manejos tanto internos como externos, dosar a ausência e abstinência. Desta forma, pode proporcionar algum grau de satisfação, restaurando a capacidade de conter, simbolizar e de se comunicar. Condições mínimas de simbolização precisam ser instaladas e preservadas para criar algum sentido nesse encontro analítico. Criar, assim, a possibilidade de um entendimento do analisando, levando a compreender e a escutar as intervenções do analista. A posição articulada do analista, neste processo, se define na presença e também na ausência, ao se oferecer como objeto paradoxal, cujo papel é capturar o sentido do que é apresentado e dar forma, permitindo observar os afetos de um não encontro, da inacessibilidade do objeto de transferência e da impossibilidade de um encontro real. Está aí instituído o enquadro interno do analista. A experiência coletiva que estamos passando nos desloca das nossas poltronas e dos nossos consultórios. Ainda estamos tentando cartografar e sobreviver a tudo isso. Retiro da carta de Freud as palavras que descrevem nosso estado atual. A distância, essa distância que teme em continuar sendo distância, a descarada brutalidade do tempo nos aperta. Esses sentimentos são cotidianamente apresentados a nós pelos nossos pacientes, misturando-se de alguma forma com nossa própria vivência na realidade, acrescentando a questão trazida por Freud em sua carta. O que é o luto? Provavelmente ainda experimentaremos, pois não sabemos suportar perdas a não ser que haja suficiente esperança no futuro. E investigar o desconhecido significa ser capaz de considerar a perda do que sabemos. Futuro é presente que temos. O tempo que se apresenta agora é outro. Os dias passam mais lentos e nem sei ao certo se nos damos conta da aventura frenética que vivíamos. Tememos nossa própria morte e a morte dos outros. Abraçados a esses temores, seguimos vivendo. Pois, como já disse e registrou Ariano Suassuna, filho dessa terra, da Paraíba, a tarefa de viver é dura, mas é fascinante. Outra tarefa, realmente árdua, se apresenta no horizonte psicanalítico, o que requer um trabalho contínuo do analista e analisando, para que juntos possam dar continuidade ao trabalho, que não foi de certa forma interrompido, mas atravessado por uma incerteza. Podemos, com a ajuda da psicanálise, nos manter em equilíbrio entre um medo realista e esperanças não ilusórias para o futuro. Ela tem muito a fazer nessa situação. Cabe ao analista, nesses tempos difíceis, encarar os seus próprios impulsos hostis e o desejo de evitar a verdade, assim como de conhecê-la. Falar do concreto funciona como um reenquadramento, para que na sequência possa ser pensado um pouco mais tarde, juntos. Dado que a fala é herdeira dos primeiros objetos transicionais e é, portanto, o produto do espaço potencial. Ela tem justamente como última finalidade a e de, através da nomeação das ligações que estabelece, transportar e comunicar um conteúdo de um espaço para o outro ou de uma pessoa para a outra. Aguardamos ansiosos pelo fim da pandemia, pela emergência de um sentimento de segurança, e uma questão começa a apontar, então, no âmbito do trabalho psicanalítico. Como será o reencontro? As conhecidas palavras de Winnicott sobre a psicoterapia nos dão uma indicação. A psicoterapia se efetua na sobreposição de duas áreas do brincar, a do paciente e a do terapeuta. A psicoterapia trata de duas pessoas que brincam juntas. E ele continua. O brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde. O brincar conduz aos relacionamentos grupais. O brincar pode ser uma forma de comunicação na psicoterapia,
Finalmente, a psicanálise foi desenvolvida como forma altamente especializada do brincar, a serviço da comunicação consigo mesmo e com os outros. Estamos tão acostumados a trabalhar com o mundo mental, interno dos pacientes, mas nessa atual situação, a realidade nos demanda outra espécie de escuta. Uma escuta pela via do brincar, de onde cada um, mesmo à distância, faz um traço. E assim se completa, né? Um desenho, uma possibilidade de construção. Oportunizar um aprofundamento no processo analítico é o fato que distingue o verdadeiro brincar analítico. Desta forma, o trabalho analítico se complementa como um processo criativo, nível mais elevado que um ser humano consegue atingir, aproximando-se do modelo casal parenteral fértil e procriando, construindo algo, servindo como estrutura para a ressignificação, que não é o descobrimento tardio de um evento que se tinha esquecido, mas sim uma tentativa por meio da interpretação, da construção e da historização, extrair uma compreensão nova desse significado, desse evento enigmático que por ora foi ocultado. É necessário que o analista esteja sempre trabalhando, dando a possibilidade ao paciente de perceber melhor e usar mais. Essa constante presença da estrutura do brincar, que dá sustentação ao processo analítico. Durante o trabalho analítico, estamos sempre em construção, ao transformarmos tanto o que vem de dentro como o que vem de fora. Não deixamos de construir, quer dizer, de preencher espaços psíquicos. Enquanto o reencontro não ocorre, vamos descobrindo e criando novas formas de comunicação. A filósofa Simone Weil descreve como dois cativos em celas vizinhas aprendem no curso de um longo período de tempo a falar um com o outro, dando batidas na parede. A parede é o que os separa, mas também é seu meio de comunicação. Toda a parede é um elo. A parede é a prática da psicanálise, é a nossa tela agora, construída sobre o desejo de compreender e ser compreendido. É também sobre ouvir, não só as palavras, mas o intervalo entre elas, o intervalo entre as batidas. Ouvir a distância física que nos separa até agora. Finaliza então resgatando as palavras de Freud em sua carta. Trabalho tanto quanto posso e sou grato por essa distração. Obrigado.